Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, do nosso querido Fluminense. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, querido, querida. Clica aí no like, clica no gostei, ajuda a gente a continuar crescendo. Bom, ontem aconteceu um negócio curioso, né? Ontem teve ali a primeira partida da Recopa. E por que isso tem a ver com o Fluminense? Não necessariamente o jogo em si, mas um personagem desse jogo chamou a atenção de vários tricolores, já que o Fluminense está em busca ali de um centroavante, né? O Rodrigo Castilho, sim. Ele tem Castilho no nome. Faz gol no rival. Falta mais o quê pra esse garoto? Pra gente buscar esse garoto agora, lá no Lanús, tá? A gente vai conhecer o atleta aí que a torcida do Fluminense nas redes sociais, né, começaram ali a... Pô, quem sabe e tal, e a gente explica todo o contexto pra você, tá bom? Mas antes, uma matéria deixou a torcida do Fluminense um pouco revoltada, né? E foi uma matéria sem assinatura do GE, que com o retorno do Cano, ajuda a subir o dia a dosar a carga do John Kennedy e tal, né? Algo que é totalmente natural que vai acontecer mesmo, né? Eu não enxergo nem como notícia, porque se o Germancano está voltando, óbvio que vai ajudar a descansar o John Kennedy, até porque o Fluminense hoje só tem o John Kennedy, né, como centroavante, com o Germancano voltando. A tendência é que um ajude o outro a descansar. Eu acho que a matéria só quis dizer isso. Mas a torcida do Fluminense, né, assim, e sejamos honestos, com uma certa... qual é a palavra? Assim, a gente já viu isso acontecer, né? Uma certa razão que eu ia falar. A torcida do Fluminense começa a ficar tenebrosa no sentido do Fluminense não buscar contratação, do Fluminense não buscar nomes para reforçar esse time que tá tão bem, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, conversando com o Thiago Manolo, ontem a gente teve informações, a gente trouxe aqui para vocês, e a gente fica assim, apurando informação o tempo todo. Mas o que eu vejo nos bastidores, galera, não é o Fluminense procurando desculpa para poder não contratar, tá? É o que eu vejo. Não tô falando que é o que eu acho, não tô falando qual é a minha opinião como torcedor, mas eu tô falando o que eu vejo. O que eu vejo é que realmente a diretoria do Fluminense está tentando trazer um bom nome, né? Se vai conseguir ou não, a gente não sabe. A gente trouxe ontem também que o Fluminense já negocia, né, com planos B, né? E por que eu falo planos B, né? Porque a gente está falando de alguns nomes que são considerados plano B, já que o plano A é Boanga, que também a gente trouxe ontem que o Elei, né, está em negociações com o jogador aí. Então, assim, tudo tem que ser de acordo com o tempo, né? Porque se o Elei também não contratar o jogador no tempo hábil para que Boanga venha para o Flu, né? Eu não sei, assim, pode acontecer também do Elei, aí aqui sou eu supondo, tá? Vamos supor, estamos quase fechando, já tá basicamente fechado. Aí eu já acho que eles liberariam um bom H. Tipo assim, eu não acho que eles teriam que anunciar o reforço para poder. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Por isso que poderia adiantar essa vinda dele. Até porque, como eu disse, né? Se lá fora, 16, 23, que seja, o dia que vai fechar a janela da MLS, no Brasil fecha dia 3. Né? Então, pra gente, o tempo é curto. E eu entendo a torcida olhar essa matéria e falar, cara, de certa forma já começam a sair notícias que o Fluminense talvez não vá buscar reforços porque confia nas peças que tem. Isso já aconteceu, né? Isso não é novidade, isso já aconteceu no próprio ano passado e a torcida do Fluminense. A gente teve que pagar, né, essa conta no fim das contas, né? Porque o Fluminense poderia ter sido campeão da Sul-Americana, na minha opinião, e poderia ter chegado numa final de Copa do Brasil no mínimo, né? A gente teria vencido o Vasco, eu tenho essa certeza. Mas pela falta de... Pô, não tem como ser campeão de nada com o Everaldo no ataque, né? Então a torcida tá com medo, né, de repetir os erros, a diretoria do ano passado. Eu concordo plenamente. Mas assim, vamos esperar, né? A janela ainda não fechou, é até o dia 3. Depois do dia 3, se não vir mesmo,
né? Aí a gente, meu amigo, né, vai falar o que que precisa ser falado. Mas não adianta, vamos supor, não adianta fazer nenhum carnaval agora de horrível, não sei o quê, e vem com o nomezão. Tua cara fica, né? Então, assim, eu tenho muita responsabilidade no que a gente fala aqui. Eu até falo com o Manolo que tem coisas que a gente não fala. Né? Tem coisas que a gente fala, pô, isso aí não é melhor falar isso não, que isso pode atrapalhar o Fluminense, isso pode gerar uma outra expectativa. Mas ontem, como a gente teve essa informação que de fato a gente sabia que poderia trazer uma esperança para o torcedor, a gente trouxe até para isso, né? Até para que o torcedor veja que de fato tá rolando alguma coisa nos bastidores, né? Então vamos esperar para que no fim dessa história toda, pra gente seja um final feliz, né? Porque, cara, toda novela, quando envolve a gente sempre se lasca no final, é inacreditável, tá bom? Mas vamos lá. Pensando nisso, surge um nome que pode ser uma peça. E aqui eu não estou falando o nome de peso, aqui eu não estou falando o nome para o lugar do Boanga, não. Fluminense também procura um centroavante para compor elenco. E Castilho vem chamando a atenção aí, tá? Dá uma olhada aqui nos números dele nesta temporada de 2026. Castilho, ele tem apenas 27 anos, se eu não me engano é 27 ou 26. 26 anos que tem o Castilho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Nós teremos aqui o Felipe Barros também falando um pouco sobre o jogador. Ontem, Castilho fez 3 gols no rival, né, no Flamengo, e só valeu um, né? Mas mostrou que é um cara com faro de gol, que faz gol de cabeça, é gol com a perna, é um cara que também contribui muito sem a bola. Então, assim, se o Fluminense está procurando realmente esse centroavante, o Castilho mostrou uma opção que a torcida gostou muito mais do que quando foi vinculado o nome de Coelho, Alexis Coelho, no Fluminense, né? Então, assim, para tu ter uma ideia, na temporada atual, contando com o jogo de ontem, são 6 jogos, 3 gols e 3 assistências. A gente está falando de 6 participações diretas em gols em apenas 6 jogos, algo que chama muito atenção, muito mesmo, né? E não foi só, não é só essa temporada que ele está começando boa, não. Na temporada passada, ele também começou bem. Então aqui no gol, a gente vai ver que é um jogador que tem boas características, né? 1,87 m, senhoras e senhores. Olha a altura da criança. O bicho é grande. E aqui, no ano passado, a gente tem uma das melhores temporadas dele, né? Assim que ele chega no Lanús, a gente tem 11 participações em gols, né? Em 25 jogos, tá? Então, assim, é um número interessante, tá, pessoal? É um número interessante ali. Lembrando que o Coelho seria... O Coelho, ó, lá ele. O Castilho seria uma opção para compor elenco, né? Talvez a mesma vaga que o Fluminense tentou ali o Coelho. O que tu acha? Cara, eu, sinceramente, estou inclinado a gostar do nome, até pela idade, também é um jogador bem jovem, 26 anos, né? E começou até um pouco tardio, é verdade, né? Lá em 2022 que ele vai fazer ali 12 gols e tudo mais. Mas assim, tu vê que existe uma evolução nele. Um dos grandes problemas do Castilho era realmente esse terço final, né? Essa finalização, a parte da finalização. Mas ele resolveu isso aí, melhorou bastante. E eu acho que seria um nome interessante para poder compor o elenco, até porque já meteu gol no rival e tem nome de ídolo, né? De ídolo master, do grande ídolo da história do Fluminense, que é Castilho, né? Assim, querendo falar nada não, meu amigo, mas se existem sinais do universo, um sinal maior que esse, meu amigo, eu sinceramente desconheço. Mas vamos dar uma olhada no nosso querido Felipe Barros falou em relação ao nosso querido Castilho. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês o nosso Felipe Barros na área. Sigam lá o FBTV, amigo meu, isso aqui, gente boníssima. Dá uma olhada. E quase todo mundo que assistiu o jogo de ida da Recopa ontem, Lanús e Flamengo, foi dormir se perguntando quem era aquele centroavante da equipe argentina que marcou 3 gols, 2 foram anulados e tem um trabalho danado para a defesa do Flamengo. Seria uma boa opção para o meu time no Campeonato Brasileiro em 2026. Então, pessoal, ele é Rodrigo Castilho, 26 anos de idade, ele chega ao Lanús no meio do ano passado, foi adquirido por apenas 1,7 milhões de dólares. É um cara que já vinha tendo bastante destaque no futebol argentino pelo Rinácia, 2024 e o meio de 2025. Sempre foi um centroavante que, apesar de ser muito alto, 1,87 m, ele tem bastante recurso para jogar fora da área, um jogador que sabe fazer ataque ao espaço, aqueles movimentos de ruptura, como a gente fala, fazer a parede,
cair para o lado do campo, muitas vezes jogava até como um segundo atacante, só que faltava ainda um pouquinho de faro de gol. E a partir da chegada ao Lanús, no meio do ano passado, ele começou a desenvolver um pouco mais esse lado artilheiro. Por exemplo, pelo Lanús, no ano passado foram 25 jogos, 10 gols marcados. Agora, nesse começo de temporada, em 2026, são 6 partidas com 3 gols e 3 assistências. Então, o Rodrigo Castilho tem conseguido desenvolver ainda mais o seu jogo. Quem sabe, poderia ser uma boa opção até para o seu time. O grande problema, com certeza, está valorizado. Se foi comprado por 1,7 milhões de dólares no meio do ano passado, com destaque, título de Sul-Americana, agora boa atuação contra o Flamengo numa Recopa, eventualmente um título de Recopa, podem ter certeza. Vai pelo menos aí dobrar o valor do centroavante. Mas sim, poderia ser um bom nome para diversas equipes brasileiras, ainda mais aquelas que querem um centroavante bem voluntarioso, fisicamente, um cara que consiga fazer recomposição defensiva, que eventualmente consiga cair um pouco para o lado do campo para fazer um movimento de ruptura, segurar os zagueiros. Talvez ele precise de mais temporadas com esse faro de gol aguçado. Sim, não é um cara assim tecnicamente brilhante, ele pode ter mais temporadas marcando gols, para a gente ser mais convicto, mas eu acho que com uma aposta, se não fosse aquele cara chegando a peso de ouro, poderia sim fazer parte de vários elencos na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu quero que você, torcedor, me conte, gostou da atuação de Rodrigo Castilho no ano passado? Você acha que ele poderia ser uma boa opção para o seu time? Marca aqui nos comentários o diretor de futebol, o presidente da sua equipe, quem sabe ele não dá uma olhadinha. Valeu! Valeu, Filipaço, tamo junto. E é isso, galera, eu acho que é essa a questão. Não trazer um Castilho para ser a solução do Fluminense, não, né? Mas trazer um jogador para contribuir. E outra coisa que vale a pena destacar é que o Castilho em si, ele tem uma característica que falta no elenco do Fluminense hoje, que é esse cara alto, que também contribui com... Aqui, ó. Cocão, meu amigo. Gols de cabeça. O gol mesmo que ele marca contra o Flamengo, o gol, né? Cara, ele esperou o momento perfeito, cabeceou para baixo, assim, com muita frieza, e eu sinto falta. Eu tava lembrando, até com o FBTV, eu tava conversando com ele agora no WhatsApp, e cara, o último gol foi o Serna, que teve que ir lá de centroavante meter um gol de cabeça, então assim... Falta pra gente esse recurso aéreo também, né? Melhorar essa bola aérea. Mas comente aí o que você acha do Castilho, se ele seria uma boa pra gente. Relaxa, a Hora do Flu tá sempre apurando informações, tentando trazer novidades pra você. Fica ligado, se inscreve no canal pra você não perder as próximas. Show? Tô indo nessa, gente. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Por favor, siga a gente nas redes sociais aí. Tamo juntasso. E sempre querendo o bem do nosso Fluminense. Pelo amor de Deus, hein, diretoria? Não me invente não contratar ninguém, hein? Não faz isso não. O Fluminense tá isso aqui, ó. Isso aqui de ser um time absurdo pra ganhar tudo aí. Tchau, gente. Instalações de colores, quem tudo bem. Tchau. E valeu. Isso, uau. Fui. Beijão. Tamo junto.